Ciao ragazzi, tutto bene? Hoje nós vamos trabalhar i verbi riflessivi. São os verbos reflexivos, aqueles cuja ação tem efeito sobre nós mesmos. Então, antes de começarmos a trabalhar com os verbos reflexivos propriamente ditos, nós vamos dar uma olhada aqui no presente do indicativo, tá? De alguns verbos só para a gente entender, né? Então, aqui a gente tem o verbo svegliare, que é despertar, né? Então, no presente indicativo normal, a conjugação fica io sveglio, tu svegli, lui sveglia, lei sveglia, noi svegliamo, voi svegliate, loro svegliano. Então, esse é o presente simples, tá? No slide anterior, nós vimos o verbo svegliare, né, que é um verbo de primeira conjugação no presente. Nesse slide, nós estamos vendo, né, o verbo vedere, também no presente, segunda conjugação, né? Então, io vedo, tu vedi, lui vede, lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono. E o verbo vestire, que é de terceira conjugação. Io vesto, tu vesti, lui veste, lei veste, noi vestiamo, voi vestite, loro vestono. Por que eu trouxe estes três verbos, né, nas três conjugações no presente para vocês? Porque essa é a conjugação simples e a partir dela eu vou explicar para vocês como se faz a conjugação dos verbos reflexivos no presente, ok? Para eu saber se eu devo conjugar o verbo no presente, né? Nós estamos falando por enquanto só do presente, tá? Para eu saber se eu devo conjugar um verbo no reflexivo ou não, eu tenho que observar se ele termina com si. Então, no exemplo aí, né? Eu tenho o verbo lavare. Então, io lavo. Ele não é um verbo reflexivo. Eu posso lavare la macchina. Io lavo la macchina, né? E para que ele se torne reflexivo, ele perde o e final e ganha o si. Então, ele vira lavar-si. Io mi lavo i denti, né? Eu escovo os dentes. Eu me escovo os dentes, né? Io mi lavo i denti. O vedere, né? Também perde o e, fica veder-si. Io mi vedo. Divertire, perde o e, divertir-se. Scusa. Divertir-si. Io mi diverto. Quando eu identifico, então, o verbo, por exemplo, svegliare, ele me aparece um infinitivo svegliar-se. Eu já percebo que ele é um verbo reflexivo, né? Despertar-se. Toda vez que eu estiver conjugando um verbo reflexivo, eu tenho que utilizar o pronome reflexivo, né? O que é o pronome reflexivo? Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, eles, se. Então, em italiano, né? Io, mi, tu, ti, lui, si, lei, si, noi, ti, voi, vi, loro, si. Então, se eu me desperto, io mi sveglio, tu ti svegli, lui e lei si sveglia, noi ci svegliamo, voi vi svegliate e loro si svegliano, certo? Vamos treinar então mais um pouquinho com o verbo vedere, né? Então, se ele fosse verbo simples, vedere, verbo ver, io vedo la piazza, né? Então, toda vez que eu vejo alguma coisa. Agora, quando eu me vejo, que é o veder-se, né? É o ver-se, veder-se.
Io mi vedo allo specchio. Eu me vejo no espelho. Então, io mi vedo. Tu ti vedi. Lui si vede. Lei si vede. Noi ci vediamo. Voi vi vedete. Loro si vedono. Já no passado próximo, quando o verbo é reflexivo, então assim, a gente tem que usar um verbo auxiliar, certo? Então toda vez que eu vou colocar um verbo reflexivo no passado próximo, o verbo auxiliar obrigatoriamente é o essere. Então, esvelhar-se, que é o despertar-se. Eu me despertei tarde ontem. Io mi sono svegliata tardi ieri. Você despertou cedo hoje. Tu ti sei svegliata ou tu ti sei svegliato presto oggi. Lui si è svegliato, ele se despertou. Noi ci siamo svegliati ou svegliate, né? Nós despertamos. Voi vi siete svegliati, svegliate. Vocês vos despertaram. E loro si sono svegliati ou loro si sono svegliate. Lembrando que eu uso svegliati para, se eu estiver me referindo a homens, ou homens e mulheres juntos, né? Se for só mulheres, svegliate. Então, por exemplo, Laura e Ana si sono svegliate presto. A Laura e a Ana despertaram cedo, se despertaram cedo. Outro exemplo, então, o verbo vedere, né? No reflexivo, veder-se. Quando transformado no passado próximo, eu utilizo o pronome reflexivo mi, ti, si, ti, vi e si, mais o auxiliar essere. Sono, sei, é, siamo, siete, sono. Então, se eu me vi no espelho, io mi sono vista allo specchio. Io mi sono vista perché eu sono uma donna. Se fosse um homem, io mi sono visto allo specchio. Tu ti sei visto ou tu ti sei vista. Lui si è visto. Lei si è vista. Noi ci siamo visti ou noi ci siamo viste. Voi vi siete visti ou voi vi siete viste. Loro si sono visti ou loro si sono viste. Mais um exemplo, então, o verbo vestir-se, né? Vestir-se. Eu me vesti sozinha. Io mi sono vestita da sola. Os meninos se vestiram facilmente. Então, os meninos é loro. E quando eu falo os meninos, eu não sei se eu estou falando só de meninos homens ou de meninos e meninas. Então, eu vou usar o vestiti. Então, loro si sono vestiti facilmente, né? Então, segue a regra. Io mi sono vestito ou vestita. Tu ti sei vestito ou vestita. Lui si è vestito presto. Ele se vestiu rápido. Lei si è vestita. Non lo so, não consegui pensar. Noi ci siamo vestiti ou noi ci siamo vestite.
voi vi siete vestiti ou voi vi siete vestite, loro si sono vestiti ou loro si sono vestite. Então, basicamente, o que a gente viu hoje, vamos pensar no verbo lavare, né? Então, se eu for conjugar o verbo lavare no presente, io lavo la macchina, né? Eu lavo o carro. Io lavo le stoviglie. Eu lavo as louças. Agora, quando eu for lavar algo em mim mesma, por exemplo, le mani, as mãos, i denti, i capelli, né? Os dentes ou os cabelos, então eu uso o reflexivo. Io mi lavo le mani. Io mi lavo i denti. Io mi lavo i capelli. Então, isso no presente. Eu lavo as mãos. Adesso, agora, né? Neste momento. Agora, eu lavei as mãos antes de almoçar, né? Então, se eu lavei, eu estou usando passato próximo, né? Então, io mi sono lavata le mani prima di pranzare, antes de almoçar. Io mi sono lavata le mani. Io mi sono lavata i denti dopo di pranzare. Eu escovei os dentes, né? Eu lavei os dentes depois de almoçar. Io mi sono lavata i denti. Io mi sono lavata i capelli ieri. Eu lavei os cabelos ontem. Agora, eu estou dizendo que io mi sono lavata, porque io sono una donna, eu sou uma mulher. Se for um homem, io mi sono lavato le mani. Io mi sono lavato i denti. Io mi sono lavato i capelli. Aqui alguns verbos mais comuns, né? Reflexivos, tá? Então, nós temos aí asciugar-se, que é enxugar-se, adormentar-se, que é adormecer-se, alzar-se, que é levantar-se, allacciar-se, que é enlaçar-se, arrabiar-se, que é enraivecer-se, chiamar-se, que é chamar-se, dimenticar-se, esquecer-se, diplomar-se, diplomar-se, divertir-se, divertir-se, far-se la barba, fazer-se a barba, fermar-se, que é ficar-se, lamentar-se, lamentar-se, lavar-se, lavar-se, la faccia, né, o rosto, i denti, i capelli, le mani, né, lavar-se, laurear-se, que é formar-se, metter-se, que é colocar-se, né? Metter-se il rossetto, que é passar o batom, metter-se le lenti a contato, né? Colocar-se a lente de contato. Perder-se, que é perder-se, petinar-se, que é pentear-se, preocupar-se, preocupar-se, preparar-se, preparar-se, rader-se, raspar-se, esbalhar-se, enganar-se, ceder-se, sentar-se, sentir-se, sentir-se, espazzolar-se, escovar-se, espolhar-se, que seria se desvestir-se, esvelhar-se, que é o despertar-se, trucar-se, maquiar-se e vestir-se, vestir-se. Eu espero ter ajudado vocês que estão aí na fase da aprendizagem dos verbos reflexivos, vocês que já viram o passato próximo, né? Então agora o reflexivo no passato próximo. E mais uma vez me coloco aqui à disposição, tem, né, um e-mail aí que vocês podem entrar em contato caso vocês queiram. E também os comentários, né, no vídeo. Caso surjam algumas dúvidas, estou à disposição, tá? Um abraço, um bacio, até a próxima!